Vamos ver. Estamos ao vivo. Boa. Aí, muito bem. Aí, boa tarde a todos. Bom dia. Oh, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver vendo depois. Estamos iniciando aqui o segundo da Dario Talks, dessa vez só com essas lendas do contrabaixo brasileiro, João Machado, Carlinhos Nauró, Felipe Andreoli. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Quem quiser falar alguma coisa aí, dá boa tarde para a galera, para a gente começar nosso papo. Aí, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí que estão assistindo ao vivo, ou os que estão assistindo depois. Prazer falar aqui com meus companheiros Carlinhos, Cisão, grande Marcelão. É nóis. Boa tarde também aí a todos. Prazer falar com todos aqui e uma honra estar do lado de tanta gente que eu admiro há muito tempo, sem dúvida alguma. Então, obrigado e vamos lá. Isso aí. Eu sei querer ser repetitivo, mas sendo, faço minhas as palavras dos meus nobres companheiros de mesa que vão falar assim. Alô, Marcelão, obrigado aí pelo convite, obrigado a todos os que estão assistindo aí. E é um prazer estar aqui. Uma honra imensa estar com vocês aqui para a gente falar de contrabaixo, vai ser bem legal. Foi bom que a gente conseguiu reunir justamente o time de frente aqui para falar sobre o assunto. Como aqui é uma live da Dario, né? Esse é o segundo da Dario Talk, a gente já abre sempre as lives falando das escolhas de corda, né? E aí, como da vez passada a gente fez por idade, vou manter a tradição. Então, Cisão, gostaria de você discorresse sobre as cordas que você hoje está utilizando no seu baixo elétrico e no seu baixo acústico. Então, no baixo elétrico, eu estou usando agora, eu estou adorando, aquela Black Nylon. Tem um nome, né? Tem um... Nylon Tape On, né? Tape, Eu estou adorando. Ele está ficando cada vez mais gostoso, porque ela vai achando a posição dela, né? Depois que você põe ela direito no baixo, ela vai achando a conformação dela em relação ao instrumento, fica cada vez mais gostoso. Usei muito tempo, tenho usado também, no baixo de 4 cordas aqui, eu estou usando aquela flat wound lá, aquela lisa. No Centrace também, só que mais um calibre um pouquinho mais fino. Se não me engano, o Si é 135, se não me engano. E no baixo acústico, as Helicore Hybrid, que também está muito dentro já atende totalmente a necessidade, assim, em termos de brilho, em termos de afinação, de sustain. Qual é o do baixo acústico? Você falou, eu não ouvi. Hybrid. É a Hybrid, eu esqueci. Ele azul. Isso aí, é a azulzinha, né? Medium tension. Puxa, beleza. Maravilha. Noronha, você, por favor, na ordem de idade. Não entrega. Pensei que era o Felipe. Quantos anos você tem? Eu não sei. Eu completei agora no último dia 19, 48. Meus parabéns. Com um corpinho de 52. 52 fitness, né? Eu continuo usando a NI, né? Que foi uma evolução, demorei para entender um pouco essa corda, depois que eu a entendi. Também agora não a troco por nada, 0,45, né? No jazz bass que eu tenho e no 5 corda. As duas funcionam muito bem. Um passivo e um ativo, que eu já senti, em outra época, senti a diferença em algumas cordas. A mesma corda que servia com baixo passivo
não funcionava muito bem com baixo com pré, né? Um baixo ativo. Em algum momento eu tive alguns problemas com isso, até entender que as cordas precisavam ser diferentes por questão de vibração e volume. Eu não sei, não me pergunte o porquê disso. Mas essa corda equilibra bem nos dois instrumentos, não tem problema. E agora, no acústico, eu estava atrás de uma época, eu até falei com você, né, Marcelo? A gente não achou aqui, né, essa Helicore que eu queria usar. Então, eu, na verdade, tenho que fazer propaganda do concorrente no acústico. Não faça. É? Se tem que fazer, não faça. Então não é a Helicore que eu uso no acústico. Não foi a Helicore que naquela vez a gente viu, foi a Zayax, não foi, não? Exatamente, a Zayax, que é uma simulação de uma corda de tripa, né? Exatamente, é. Ela é sintética, não é isso? Exatamente, é. Mas não ficou complicado, né? Não conseguimos... Essa corda não importou, não chegou aqui no Brasil. Mas eu vou partir... Foi isso que eu estava tentando lembrar, porque essa que o Cizão falou da Hybrid, que ele chamou, a Helicore. A marca, o nome mesmo é Helicore. Tá. E aí a Hybrid é porque ela tem as tensões voltadas mais para música popular, né? Porque tem a solo olha ela aí, ó, a Helicore. Provavelmente é porque é uma mistura da médium, né? No que seria no acústico, a médium e a mais leve na corda sol e corda ré, e o lá e o mi continuam as cordas pesadas, o que seria o contrário, né? Segundo que eles dizem, porque tem assim, tem pizzicato, arco e híbrida. Então, mas essa que você mostrou aí é a pizzicato, né, Cizão? Essa aqui? Eu acho que essa aí é a pizzicato. Essa tem outras aqui, ó. Tem Hybrid. Tá, que essa é a Hybrid. Eu acho que ele vai pela coisa da função que é necessária em cada corda. Se você vai fazer concertos, vai tocar de arco, ou você vai tocar com os dedos. Ela funciona bem para os dois, entendeu? Eu não sou arqueiro profissional, então, para tocar a última nota da balada, assim... Mas eu gostaria muito de experimentar essa corda, até usar essa tensão mais leve, porque a que eu uso atualmente, que é uma que no mercado ela é a mais usada, mais em conta, com uma qualidade boa, que é mais comum, ela é bem dura, assim, né? Principalmente a corda sol. E o que se usa, pelo menos os caras mais novos, assim, porque hoje não tem necessidade de ter um instrumento com essa altura de corda, por causa da projeção, por causa de microfonação, porque eu acho que era o problema do acústico de antigamente, né, Cizão? Provavelmente os caras usavam exatamente para ter projeção, tripa, né? Corda de tripa, né? Muita gente usava corda de tripa ainda. Exatamente. Hoje eu percebo que voltou, né? Assim, os caras acabam fazendo híbrido usando a corda sol de tripa. É lógico, tripa sintética, né? Porém, ela de tripa porque ela tem mais mobilidade também, né? Acaba ficando uma tensão mais fácil de tocar, né? Eu que gostaria muito de saber como é isso, porque essa aqui é uma paulada de dureza. Mas então, vamos experimentar essa aí, mano. Tensão média, tensão light e a hard, né? Hard, essa que eu uso é medium, que tem. Certo. Chega para nós. Felipe, antes de você falar, vamos dar boa tarde aqui ao pessoal, a Marina Moraes, boa tarde, meninos. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Éder Souza, boa tarde, chefe. Tudo bem? Grande baixista, o Éder. Edão. Grande baixista, figuraça. Figuraça, parceiraço. Isso aí. Ele tá fazendo umas lives legais também no canal dele lá do Instagram, só com baixista. Eu me meti lá, ele me convidou, eu fui, né? Me chamou, eu vou. Mas muita live legal. Pô, eu tive a honra de participar lá, o Éder me fez o convite, fez um bate-papo bem legal aí. E Éder é parceiraço. A sua foi grande parceiro. A sua deu problema, não ficou gravada, que eu não vi aqui.
Ainda bem, né? Eu falo tanta besteira, melhor. Quem viu, viu. Eu queria muito ver isso. Não foi censurada porque foi censurada, na verdade, né? Por Pois palavrão. é. O próprio Instagram não deixa eu salvar, né? Filipão, manda abraço aí, meu irmão. E você? Bom, as minhas cordas são essas aqui, ó. EXL 1656, que é a Regular Light, né? Que ela tem, segundo eles, um grave médio, né? E as agudas leves. Mas ela é 4565, 85, 105 com o Dó 32, aqui, eita. E o Cisão 135. Não o nosso amigo Cisão, mas esse Cisão aqui. Mais ou menos isso, ó. Tem essa daqui também, ó. 130, 32. Aqui, né? 130, 33. Mas por que a sua é verde e a minha é azul? Essa embalagem é muito antiga, né? A sua embalagem é antiga. Ah, é? E aí eu uso também a NYXL, né? Só que no caso aí é a 45, 65, 80, 100. E também recentemente estou testando a XT, que está aqui no meu baixo de 5 cordas, que também tem o Lá e o Mi mais leve um pouco, né? Que é o standard da D'Addario, é esse, né? 45, 65, 80, 100. E o Cisão 130, no caso desse instrumento. A minha preferência é por essa aqui, que tem o Cisão 135, o Mi 85 e o Lá o Mi 105 e o Lá 85. Mas não tem em todos os modelos, né? Então, essa aqui acaba sendo a minha cordinha de escolha. Mas se tivesse da XT, provavelmente usaria XT em todos os baixos. Ah, que legal, Felipe. Você teve esse apreço mais pela XT do que pela NY? Você sentiu? Sim. Olha. Em termos de timbre e de consistência, eu achei bem boa. E nesse instrumento aqui que eu coloquei elas, não é um instrumento que eu não toco tanto, uso mais para gravar. E ela tá como novo, né? Eu já gravei várias coisas com ela. E, cara, isso é de uma conveniência fantástica, né? Porque você não precisa ficar trocando de corda. E ela se mantém, entendeu? Não só em brilho, né? Muita gente se liga só no brilho, mas ela mantém a consistência, a elasticidade, né? Então ela fica toda uniforme como nova, que é realmente a característica de uma corda muito bem desenvolvida. Então, se tivesse XT na minha medida para todos os instrumentos, eu colocaria em todos, com certeza. Mas essa aqui, muitos anos já usando essa corda, mas muitos e muitos anos, desde moleque que eu compro. E é pau para toda a obra. Todos os discos que eu gravei nos últimos anos foi com ela. Entendeu? Então, essa aqui é realmente o braço direito. Filipão, quantos baixos de 6 cordas estão pendurados aí? E tem mais alguns fora esses que estão pendurados aí? Todos de 6 cordas? Baixo de 6 cordas, aqui em volta de mim tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você precisa de um secretário só para tocar corda, né? Porque eu nunca mais poria a mão nisso aí. Não, mas eu mesmo faço a manutenção dos meus instrumentos. Sempre fiz. A pandemia veio boa hora, né? Não, mas eu sempre fiz. Sempre gostei eu de regular meus instrumentos. Oh, que legal, bicho. Eu raramente levo no luthier. Eu tenho inveja disso, imensa, assim, bicho. Eu também. Confesso que também, muita. Eu até peguei um kitzinho desse aqui, ó. Cuidar do meu entendi. Tem um kitzinho D'Addario. Entendeu? Tem um tapetinho de borracha para você apoiar o baixo. Vem com a manivelinha para você trocar corda. E esse tapetinho é fantástico, bicho. Também quero. Vem com essa paradinha também. Tem um tapetinho, é isso? Tem um tapete. Mostra o tapete aí, Felipe. Ele é um tapetinho de borracha para você apoiar o baixo e não machucar o ainda faz um yoga antes. Exato. Exatamente. Yoguinha, né? Faz um yoguinha. Tá mais abaixo. Olha. Aí, ó. E aí tem o apoio também pro braço, né? Pro headstock. Então você... não, é muito profissional. Você apoia na mesa assim, para você poder trocar a corda.
É completo, vem até com um olhinho para você colocar no nut, na ponte, não sei o quê. Olha, ou, sei lá, né? Enfim, mas ó, que legal. Calma. Calma. Vai que você tá no terremoto, né? Já passa um Vem um olhinho. capo também. Um capo para quem quiser um capo, tem um capo. Esse aí eu preciso. Eu tô com os negócios uns tons estranhos. E aí tem também uma regrinha para você medir toca a... no tom estranho, né? Eles é que mudam o tom, né, bicho? Muda o tom, não é pra- Pois é, bicho. Geralmente é cantor que dá esse problema. Fala, não, eu sempre toquei em Ré. Você quer tocar em Lá bemol, que loucura. Também vem umas lixas para trás. Tom E de vem rico, até, ó, né, bicho? um negocinho Maior, magnético. Fá sustenido, Fá sustenido maior, tudo tom de Tom rico. de rico, é. Ô, Felipe, Ô, Felipe, esse negócio de prender, você já viu que esse kit tem um imãzinho que prende os parafusos? Sim, é para deixar os parafusos quando está fazendo manutenção aqui. Quando tá fazendo uma manutenção, bicho. Aí, ó. Fica preso aqui. olha, velho, que doideira, que legal, bicho. Você tira as tampas, tira a tampinha lá do tensor, tira a tampa de trás, aí vai colocando os parafusos ali para não perder, bicho. Eu nem sabia da existência disso. Esse é para endorser premium. Isso aí é premium pra caralho. Eu já perdi parafuso, a tampa do negócio, já sumiu tudo. Tem um baixo que ele anda sem a tampa, porque eu não sei onde foi parar a tampa. Olha lá, Porque ó. não tinha isso aí, ó. Ó, bicho, eu vou dar um de presente pro Zaganin, né? Porque ele que geralmente que faz os negócios. Ô, Noronha, você lembra uma vez que a gente estava falando sobre o LED da Mono, há muitos anos atrás, e você falando do lance da costura, lembra disso? Você me falou, pô, bicho, a costura, o zíper é diferente. Eles pegaram isso tudo e fizeram essa pastinha aí, bicho. O zíper, ele tem o logo da Daddario. Aquela mesma costura, a qualidade de costura da Mono, é incrível a pasta, bicho. Deixa eu ver se é verdade. É a mesma tecnologia, é isso? Eles acabaram usando a mesma. Olha lá, ó, peraí, deixa eu botar aqui, ó. Caramba, Ó, Hã? muito legal. é Tem muito adesivo, a tecnologia, porra, de ponta, ó. Ô, Jesuíno, quando acabar a pandemia, nós vamos conversar, hein? Eu acho que eu tô Agora você tá lascado. Quando acabar a pandemia, nós vamos dar uma pausinha. O Felipe colocou em maus lençóis agora. Isso aqui é bom, hein? Negocinho pra pôr na parafusadeira pra trocar corda, hein? Mas isso não veio no negócio, não. Não vem no kit, isso aqui é separado. Então o kit já não tá assim tão bom, hein? Pô, isso aqui, bicho, só Mas um você tempo, hein? Trocando corda. Você tem a parafusadeira, Tem Felipe? manivelinha? Tenho. Eu não tenho, não. Bicho. Pô, eu não tenho parafusadeira, por que não? Todo mundo tem que ter uma parafusadeira. Eu não tenho, não. Eu não tenho nem furadeira em casa mais. Nem furadeira. Tenho tudo, tenho tudo. Eu comprei um cachorro, você deixa aí. Mas Felipe mexe com carro, né, bicho? Ele gosta dessas coisas de kart. Você deve adorar mexendo em motor, essas coisas também, de kart, não? Cara, eu não sei mexer, mas se aprendesse, eu adoraria. Mas não, eu só alugo o kart, vou lá, pago e ando, era isso. Cara, a única habilidade que eu tenho, além de tocar, que não tenho tanta habilidade assim, é lavar louça atualmente, velho. Eu tô fora. Nossa senhora. Modestão. Trocar roupa de cama. Pô, eu limpo as facas de um jeito que não fica nada, assim, sabe? Nada, incrível, assim. Eu tô... Varrer a casa, varrer carpete, bicho. Puta, que tem 3 cachorros aqui dentro, cara. Aí, tem de pelo, mano. Eu tô virtuoso. Eu vou fazer uma fábrica de cachimiro. Vou fazer uns casaquinhos para vender agora, inverno, na pandemia. Para vender agora, Eu vou pegar no final do inverno, assim. É utilizável, né? Gostei. Olha lá, eu tô virtuoso em fralda, madeira, né? Essas coisas aí, eu tô virtuoso. Bem-vindo. Falou aqui, ó, comprei Daddario XL 170, colocar no Precision 96. XL 045, 170 045. Isso aí, Vlad. Ó, o Meneghetti Júnior aqui, ó, Felipe, tá perguntando quando você tá cobrando a regulagem simples. Bicho, se eu for cobrar, você não vai ter dinheiro para pagar. Então não vai. Vai ter que comprar um kart para ele.
Aqui já só de ver o kit que ele vai usar, já vai ser caro. Só desse kit Com aí, esse kit aí, bicho. Só o aluguel do Isso. kit, bicho, já fudeu. $100. já tem que botar pelo menos os 4 pneus do kart dentro da casa aí. Exatamente. Ou pelo menos. $100 mais, agora é em yuan, né? É Vai ser em yuan, em rublo, alguma coisa assim, porque o dólar tá... O dólar tá complicado. Ô, turma, vamos lá. Agora que a gente já fez nossa propagandinha introdução aqui sobre as cordas da Dario, maravilhosas que todos usamos. Eu não sou baixista, então eu não vou ficar dando pitaco aqui. Mas eu queria conversar bastante aqui. Ó, acho que temos uma oportunidade bem legal da gente conversar sobre uma parte da história do contrabaixo elétrico no Brasil, né? E como ele se fincou aqui no país e ganhou o mundo, né? Através de vocês três. Eu gostaria muito de conversar sobre isso. Novamente, darei prioridade ao nosso mestre supremo aqui, Cisão Machado, para contar para a gente, Cisão, como foi a coisa do contrabaixo elétrico aqui no Brasil, porque a tradição da noite paulistana, quando você começou na noite, ainda era o acústico, né? Você acompanhou essa chegada do elétrico na noite paulistana. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? No começo, né, essas gigs de baiuca, paddock, esses lugares onde tinha um piano, né? Tinha um piano bom. A maioria dos lugares tinha um piano bom e a gente usava baixo acústico. Às vezes até tinha um baixo na casa, assim, era quase que comum você chegar num lugar onde tinha um piano e um baixo, né? Mas o baixo elétrico, acho que na música brasileira tem aquela onda, né? Quando o Léo Fender projetou o primeiro baixo elétrico, que foi um Precision, que não era esse que a gente conhece, com essa conformação que a gente conhece. É mais aquele telebass, parece mais com o telebass, que tinha aquele captador central ali, só ele. Isso aí foi na década de 50, foi em 1950, se não me engano. Quando apareceu isso no mercado, o Quincy Jones falou, agora a música vai mudar. Olha só. E mudou mesmo, né? Porque tudo era feito com baixo acústico. Né? A gente vê os grupos de rock antigos, o Bill Haley, mesmo o Elvis Presley tocando, era tudo com baixo acústico. E tinha um problema muito sério de amplificação, né? Ou seja, o baixista mesmo não ouvia o que ele estava tocando. Quem ia ouvir ou sentir o baixo era quem estava no meio da pista de dança, porque o grave caminha pelo chão. Né? Então, era difícil essa coisa da amplificação do baixo acústico e tal. E eu tocava baixo elétrico já, e grupo assim, formação pequena, quarteto, quinteto, e já uma onda meio uma onda meio fusion, né? Quando eu comecei a tocar baixo elétrico com 17 anos, comecei a estudar baixo com 17 anos. Eu tocava guitarra antes. E eu comprei um baixo acústico para estudar, um baixinho barato. Eu era desenhista, tinha uma prancheta lá, umas régua T, caneta de nanquim, não sei o que, vendi tudo para comprar o baixo do cara, que me deu aula no tempo, o Marco Antônio. Mas eu tocava baixo elétrico com um Snake, emprestado de um amigo, que não estava usando. Snakeão, firmeza, cor de vinho, que era legal, né, bicho? Porque não tinha acesso a muito mais coisa, não tinha dinheiro também. Ô, Cisão, e nessa época já tinha alguma referência para você de baixista elétrico brasileiro? O Luizão já estava em atividade? Sim, o Luizão, quando eu fui fazer audition lá na banda do César Camargo Mariano, com a Elis e tal, a gente, na hora que ela apareceu, porque eu fiquei 3 dias fazendo audition, né? 2 dias só com o grupo, e no terceiro dia ela apareceu. Uhum. E aí ela falou, você sabe tocar tal música? Eu falei, sei. Vamos lá, tocamos a música e tal, tocou outra. E essa, você conhece? Conheço. E essa, você conhece? Conheço.
Uma hora ela parou e falou, pô, tu gosta do Luizão, hein, moleque? Falei, gosto. Eu comprava as coisas que ele gravava, comprava, ou tentava gravar, pegava cassete, né? Das coisas que ele gravava e tirava as linhas, né? Transcrevia as linhas. E eu, não, claro, não queria tocar que nem ele, não queria ser ele. Nem era né, pensar demais para o meu caminhãozinho, muita areia para o meu caminhãozinho. Mas eu sentia, né, que ele tinha. Esse cara estava chegando numa hora que estava precisando de uma inovação na linguagem do instrumento, do baixo elétrico. E ele foi o primeiro cara que eu vi fazer isso. Talvez, na minha opinião, o cara que mais inovou na linguagem do baixo elétrico dentro da música brasileira. Uhum. Né? Cisão, basicamente, as primeiras gravações de baixo elétrico de samba e bossa nova são dele, né? Muita coisa dele, muita coisa o Jamil gravou muita coisa também. O Jamil também, né? Mas o Jamil é meio contemporâneo, meu, entendeu? A gente acha que deve ter mais ou menos a mesma idade. O Luiz era um pouco mais velho. O Tião Neto já tinha algumas coisas, ou não, ainda, de elétrico? Tião Neto. Tião Neto, não, de elétrico eu acho que ele deve ter usado com o Sérgio Mendes, né, bicho? Porque eles saíram daqui em 65. Deve ter usado o baixo elétrico lá, sim, entendeu? Na banda do Tom, ultimamente, né? Na última fase da banda, ele tá tocando baixo elétrico, mas gravava muito com baixo acústico também. Acústico, né? Tem os Donápolis, né? Que ele já gravava de acústico, tudo. Né? Exatamente. E eu tive um baixo acústico que foi do Kleber, que tocou no Sambalanço Trio, no Sambrasa, com o Hermeto e com o Ayrton. Eu tive um baixo maravilhoso, diga-se de passagem, né? O Kleber voando, né? Já... E aí, esse baixo eu comprei do Gerson, que foi meu professor também, Gerson Frutuoso. Aliás, esse cara foi o cara que me botou de frente pro gol, assim, porque ele me viu tocando baixo elétrico num lugar lá que a molecada ia lá da canja e tal. A gente tinha 17 anos, 16, 17. E ele chegou no meu ouvido, no meio do som, e falou assim, você quer estudar? Eu falei, tô precisando, né? Ele falou, tá. Ele é direto, né? Categórico. Tá precisando. Eu falei, eu quero estudar. Ele falou, você pode pagar? Eu falei, não tenho grana. Ele falou, então vai lá na escola que eu vou te dar aula de graça. Olha só. Isso era o Clã, era a primeira escola de música livre que tinha no Brasil, eu acho, que era o Centro Livre de Aprendizagem Musical, que era a escola do Zimbo Trio. Uhum. Que foi a primeira vez onde eu vi nego usar o Real Book para tocar standard, e, enfim, aquela didática que eles trouxeram um pouco de lá, que eles estiveram lá gravando antes, né? Em Hollywood, em Nova York e tal, e trouxeram parte dessa didática para usar na escola. Quem dava aula de arranjo lá, de orquestração, era o Ciro Pereira, bicho. Olha o Ciro. Então, era primeiro time para caramba. Aí, as aulas do Hamilton de harmonia, ele falava, isso aqui, por exemplo, o Harry Hancock vai fazer desse jeito, e fazia. Isso aqui o McCoy vai fazer assim. Isso aqui os Peterson vai fazer desse jeito. Enfim, o cara conhecia os estilos, eles todos, né? Bicho, Luiz Chaves, grande figura, Rubinho, enfim. A galera toda que estava lá era Heraldo, deu aula lá. Poxa, que... essa é a época áurea, né? Era o primeiro time mesmo, né? E era a primeira escola de música livre, não tinha aquela coisa aquele ambiente de conservatório, sabe? Do que eu chamo de reservatório. Tem aquela coisa do reservatório, né? Aquele ensino acadêmico, ortodoxo, chato, né? E aquela relação entre o orientador, entre o professor e o aluno, distante, né? Porque o cara é engraçado, porque o último cara que me deu, com quem eu tive aula de baixo, o último não, penúltimo, o Thibaut Delors. Ele falava assim, olha, o que eu aprendi muito mais
com os meus colegas estudantes, que estavam na mesma turma que eu, do que com os próprios professores, porque o professor chegava na aula e vomitava a matéria e ia embora, ele não estava nem aí para você, é um negócio impessoal, né? Não tinha uma relação mais aprofundada, né, com o aluno, que é o que eu procuro buscar. Ao contrário disso, eu procuro me tornar cúmplice do cara, entendeu? Apresentar os desafios para eles e ajudar a transpor os desafios, entendeu? Quando eles conseguem, a cara de satisfação do garoto bicho, é aquilo que vale, que dinheiro nenhum paga, entendeu? Então, era meio isso. Agora, voltando ao baixo elétrico, eu comecei a participar, né, vamos dizer, da música brasileira comercial e do ambiente da música brasileira, assim, foi com a Elis mesmo. E na época eu tinha um baixo Baldwin, acho que vocês nunca ouviram falar. Tem o piano Baldwin, né? Eu tinha um baixo Baldwin, que tinha sido do Nescau. Vocês também não ouviram falar no Nescau? Esse cara tocava pra burro. Eu vi o Arismar falando desse cara já. Tocava pra cacete, bicho. Era fero, cara. Era indigesto. Tocava jazz pra burro já naquela época. Nunca vi ele tocar baixo acústico, nem sei se tocava, mas... E também virou engenheiro, não queria saber. Tocava por diletantismo, né? Mas tocava muito. E, enfim, a primeira viagem que eu fiz com eles, a primeira temporada que eu fiz com a Elis foi no Teatro Leopoldina, lá em Porto Alegre, em dezembro de 1977. Foi com esse baixinho aí. Mais para frente, quando a gente estava fazendo temporada no Rio, já em 78, eu comprei um baixo, um Precision Fretless 76, que o Nico trouxe para o Brasil e eu comprei dele. Mas eu comprei naquela, bicho. Eu aposentei o Baldwin, botei o outro nas costas e fui fazer a gig. Falei, não vou nem falar para ninguém que não tem traço nesse baixo, porque se der alguma mancada, os caras vão falar, como é que você me traz um baixo sem traço aqui, né? Pois é. Mas ninguém falou nada, deu certo. E eu fiquei usando esse baixo muito tempo, esse Precision. Depois eu comprei um outro Precision do Nico também, um outro Precision preto, mais recente, fabricação mais recente, que tinha duas partes elétricas. Tinha uma original e ele comprou uma outra lá, se não me engano, era um Sadowski, mas era um captador. Ele tinha os ímãs maiores, né? E ele tinha um booster mesmo violento. E gravei muita coisa com esses dois baixos aí. Depois, quando a gente viajou para a Europa com a Elis, em 78, eu queria um jazz bass, né? Mas aí fomos nas lojas de música lá, tal. Eu não tinha dinheiro para comprar um jazz bass. Eu acabei comprando um baixo italiano chamado Gerson, que era o mesmo shape do jazz bass. Então, puxa, trabalhei com esse baixo, puxa, com a corda ré, que naquela época também não tinha essa profusão de cordas. A gente tinha comprar corda, tinha que ir na Leymar comprar corda, e o cara olhava para o seu sapato, você perguntava quanto é, ele olhava para ver se você tinha parado o carro na porta, que carro era. E a gente tinha que economizar a corda. Eu cheguei a tocar uns 2 anos com a corda ré, com um nó dado na ponte ali. Caramba. Quando eu gravei o Seduzir, estava nessas condições, esse baixinho. E era esse baixo aí. Você gravou o Seduzir com a corda ré amarrada na ponte. Corda ré amarrada na ponte com um baixinho que eu comprei por $130 em Paris. Esse italiano. Gerson era o nome do baixo. Mas eu olhava para o logotipo, parecia Fender. De longe, assim, você olhava. Coisa de italiano, né, bicho? Eu quero uma guitarra Gibson. O cara pegava uma Simpson. Tá aqui, ó. Uma Gibson. Eu quero. Não, tá aí, Simpson. É essa aí. Enfim, aplique, né? Eram os chineses da época, né, bicho? Não, e, bicho, o baixo falava pra caramba. Falava normal, tinha captação, era honesto, né, o baixo.
O braço era legal, o corpo era legal. E ele funcionava, bicho. Tanto que todo mundo acha que é um jazz bass. Não era um jazz bass, não era um Fender. E esse era o que estava na mão na época, entendeu? Já não... Os outros eu já tinha me livrado deles por motivos óbvios, né, bicho? Aquela coisa de correndo atrás de grana. Eu ainda morava na casa do meu pai, não estava... Mas nessa época eu casei, tive filho, enfim, eu precisava arrumar um qualquer, né? Então vendia. Eu já andei atrás desses dois baixos, desses dois Precision para comprar de volta, mas não consegui, não quiseram me vender. Um eu vendi para o Willy Verdager, o outro eu vendi para o Ricardo Gasparini do Ira, que não quis nem ouvir falar. Não sei. Então, não consegui trazer de volta, enfim. Caramba! Mas, e aí ficou aquela onda, bicho. Eu fiquei tocando baixo sem traço muito tempo, gravando com baixo sem traço muito tempo e tal. E acho que... Que ano você está falando aí, mais ou menos, Cizão? Esse ano aí que você... Que ano você está falando? Entre 80... De 1980 para cá. O Cizão, ainda tem mais um instrumento que você usou também, que eu acho que eu sei até com quem tá, que é o Yamaha BB5000 branco. Eu sei com quem tá, eu pedi para comprar de volta, ele me encheu o saco para vender aquele baixo para ele. O Marcelo Randemark, né, lá de Natal. Eu vendi, depois eu quis comprar de volta, ele falou que o baixo estava quebrado. Ah! Eu também não te venderia, eu revenderia o seu baixo. Boa desculpa essa. Não, eu falei, pô, bicho, pode... naquela época tinha uma graninha, então eu falei, vende de volta, bicho, eu vendi para ele porque eu nem sei por que eu vendi, ele me encheu tanto o saco que eu vendi. Ô, Cizão, eu tenho uma história... Eu tenho aquela... boiada com a Yamaha, eu tinha pego essa boiada com a Yamaha e, bicho, você tá cheio de baixo aí, ele vende o baixo, suma daqui. Né? Mas ele tem esse baixo ainda? Tem. Eu lembro quando ele veio para São Paulo e depois um tempo que ele mudou, ele fazia os vídeos, eu acho que ele tocava com esse baixo, assim, aí. Eu acho que tem, provavelmente tem. Ele falou que tinha quebrado, mas mentiu, pra... Será? Se ele está assistindo essa live aí, a gente vai conversar uma hora, viu, Randemar? Tem uma história engraçada de um amigo nosso, no Brasil, nosso grande amigo, né? E meu ídolo de adolescência e de infância. Eu tinha um 75 natural por causa dele, né? Aí ele conhecia guitarra e tal, e aí ele vendeu a dele. Ele vendeu a dele por pressão familiar na época da relação que ele estava, e aí tentou, exatamente como você, comprar de volta. Aí o cara não vendeu. Aí ele começou a me encher para eu trocar com ele a minha. E isso que ano foi? Você perguntou o quê? Quem era esse? O Mo Brasil. O Mo. Exatamente, a original dele. E aí depois ele desistiu de encher o cara. Eu acho que não foi bem a conversa com o cara que ele tinha vendido. Aí ele começou a me encher para trocar com ele a guitarra. Aí eu troquei. Essa guitarra que eu toco hoje, essa aqui, ó, era do Mo, e eu troquei na guitarra que ele tinha de volta, que era a guitarra que eu tinha por causa dele, que é a que ele usa hoje. Ele tem uma 175 ou uma 155? É uma 175. É uma 175. Eu gravei o primeiro disco dele, sabia? Claro que eu sabia. Claro que eu sabia. Com esse baixo sem traste aqui. Que o Piguês fez. Ô, Noronha, e nos anos 80 você já estava na noite, né? Você já estava tocando, né? Eu já estava tocando, mas não contrabaixo, né? Você tocava cavaquinho, né? Fui cavaquinho, aí eu fui pro violão 7 cordas, e em 88 eu, moleque, fui tocar na Avenida Ibirapuera, que era um lugar onde tinha um bar seguido do outro, assim, né? Era uma rua de entretenimento, digamos assim, que se funcionava de terça a domingo, mas eu fui tocar violão, né? Lá, e tocar violão 7 cordas, e o contrabaixo veio já em 90, 91, né? Eu comecei relativamente tarde, né, com o contrabaixo, assim, na minha vida. E como foi que você migrou? Como foi essa migração? Assim, dos 7 cordas para o
para o contrabaixo é mais natural, né? Mas como foi que aconteceu para você essa migração? Então, é uma coisa muito, muito louca, eu acho. Assim, quando eu lembro dessa transição, ela é muito louca, porque foi um momento que a minha vida estava mudando muito. Eu, com 18 anos para 19, já ia ser pai, né? E então eu encarnei assim, uma responsabilidade de tipo, poxa, vou ser pai, vou casar e, né, ia morar junto, né, com a mãe do meu primeiro filho. E eu tava ali tocando 7 cordas, tocando na Avenida Ibirapuera, pensando num jeito, poxa, como é que eu faço? Preciso ganhar um pouco mais e tal. E coincidentemente, nessa época, tinha os bares de MPB na mesma rua que pagavam muito melhor do que os bares de samba. E eu tinha uma tia que cantava no karaokê de um bar que chamava Farol da Barra, que era um bar especificamente de MPB, né, na época. E eu conheci os caras que tocavam ali, que eram um trio, baixo, batera e guitarra. Geralmente os guitarristas e violonistas se acompanhavam. Passado poucos meses disso, um dia eu encontro um cara que tocava no bar, cantava e tocava guitarra, e ele virou para mim e falou, pô, você é um sobrinho da Nancy? Eu falei, sou. Ele falou, você toca 7 cordas? Eu falei, isso, eu toco violão de 7 cordas. Ele, então você toca baixo. Eu falei, não. Ele falou, não, você toca assim, se você tocar com 7 cordas, você toca baixo. Vamos lá tocar comigo, porque o baixista não vai poder fazer. Foi exatamente isso. Só isso, do nada. E eu falei, poxa, a hora que ele falou o cachê, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso. Aí eu fui pro bar e ele pegou um baixo velho que era um Rickenbacker que estava jogado no fundo da cozinha do bar, que esses bares tinham esses instrumentos, assim, eu não sei o porquê disso, mas era um Rickenbacker todo lascado, ele pegou, tinha umas cordas todas enferrujadas, ele afinou o baixo e colocou na minha mão, e eu liguei o baixo e comecei a tocar com o cara do nada. Eu ficava olhando na mão dele, porque eu conhecia o violão e a guitarra, e assim eu comecei a tocar o contrabaixo. Assim. Aí passou uma semana, ele falou, o baixista parou, ele brigou com o bar, eu gostei de você não quer ficar lá? Então, assim, é muito estranha, né, essa história. Assim, algo me colocou assim, falou, não, vem pra cá que é aqui que você tem que estar. E até eu digo que isso foi em 90, final de 90, eu acho. E dali começou a rolar essa coisa, eu precisava entender melhor o instrumento e eu não tinha professor, assim como não tive de violão. E nessa época eu falei, bom, é o disco, o que eu vou ouvir? E antes de eu descobrir um disco do Jaco Pastorius, que eu fui ouvir um disco do Jaco Pastorius e conhecer um disco, e acho que uns 2 anos depois disso. Eu fiquei uns 2 anos, eu não sabia o que era Jaco e tal. Mas quem me despertou? A primeira, assim, a paixão por esse instrumento que veio na minha mão acidentalmente foi ouvir, hoje aqui, tenho o prazer e a honra de ser um colega aqui, poder estar numa mesa, que foi o Cisão. O Cisão foi o cara que despertou a paixão pelo instrumento para mim. Assim. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Mais velho que você, né, Lula? Não quer dizer que eu seja muito mais velho que você. Então, mas esses 2 anos já fazem uma diferença. Que legal. Pois é. Aí foi assim, né? Então, imagina, eu que agradeço, pelo amor de Deus, eu que agradeço. Felipe, no final dos anos 90, você já estava no Angra, né? Ou não? Não, eu entrei no Angra em 2001. Né? No final dos anos 90, eu estava tocando numa banda de prog chamada Karma, mas eu comecei a tocar baixo em 93, né? Então, no final dos anos 90, eu tocava há pouco tempo, né? E aí foi dessa banda de prog que eu conheci o empresário da banda que trouxe o Paul Di'Anno para o Brasil, o primeiro vocalista do Iron Maiden. E aí eu fiz a turnê, gravei o disco dele também. E isso foi a ponte para entrar no Angra, fora vários outros amigos em comum que eu tinha com o Kiko, com o Rafael, que indicaram, falaram de mim. Tanto é que eu não fui atrás de fazer audição pro Angra, os caras que me ligaram, né? Porque era tanta gente em comum que a gente conhecia, e os caras falavam de mim, você tem que chamar o Felipe, tem que chamar o Felipe. E um dia o Kiko me ligou e falou, velho, não sei se você sabe, mas o Angra tá sem baixista, você não quer vir aqui em casa bater um papo, não sei o quê, blá, 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 blá. E eu fui, e foi assim, né? Mas eu tocava naquela época, quando entrei no Angra, eu tocava baixo há 8 anos, né? Super pouco ainda. Então, a maior parte da minha trajetória como baixista
foi no Angra. Vai fazer 20 anos em janeiro que eu entrei na banda, né? O tempo passa pra caramba, os pelinhos brancos aqui na barba. E então, dos 20 e tantos anos que eu sou baixista, 20 são no Angra. E quando, antes de você entrar no Angra, ou quando você entrou, o Angra já tinha essa relação em incluir elementos da música brasileira no metal? Sempre teve, né? Começou já meio que com essa premissa. Quando a banda foi fundada lá em 91, a ideia dos caras, eles estavam na faculdade de música, né? Clima, estudando música clássica, composição e regência. E a ideia deles era juntar o heavy metal que eles curtiam, do Iron Maiden, do Queensryche, com música clássica e música brasileira, né? Então, esses são os 3 grandes pilares do estilo do Angra. E você já tinha algum contato com a música brasileira? Ou era só prog e só metal? Não, eu estudei no Souza Lima, né? Estudei com o Chimba e passei a frequentar o Souza Lima bastante, então acabei tendo muito mais contato com música brasileira, com jazz, com fusion. E cheguei a estudar também, né? Essas coisas um pouco, mas o meu foco sempre foi mesmo no rock, no metal, e foi nisso que eu acabei me especializando. Mas sempre gostei, sempre ouvi, e não tem como não dizer que baixistas como o Cisão e muitos outros são uma influência também no meu playing, embora meu sotaque seja completamente roqueiro, né? Não, mas de alguma forma, na hora que isso você tem que colocar isso na música que você vai fazer, provavelmente você foi atrás, né, de ver quem eram as referências, qual era a linguagem tratada ali, né? Exato, e com o próprio Kiko, que é muito ligado em música brasileira, eu conheci muita coisa que até então eu não conhecia, entendeu? E claro que eu tenho muito a conhecer ainda, né? Então vejo vocês falando de música brasileira, eu me sinto um gringo, porque nem de longe eu conheço tanto quanto vocês todos, mas com certeza, muito por influência do Kiko, eu acabei conhecendo muita coisa, e ouvindo muita coisa, e absorvendo muito dessas influências. Legal. E quando você entrou no Angra, a banda já tinha as turnês internacionais já aconteciam com frequência, né? Já era algo que fazia parte da história da banda, né? Então, essa coisa da linguagem da música brasileira sendo apresentada, como a gente estava falando aqui no Japão, Europa, Estados Unidos, vocês foram muito responsáveis por isso, né? Essa junto com a Sepultura, né? Muito, né? O Sepultura abriu essa porta, né? Quando eles começaram aquela mistura com a música dos índios, com as batucadas, né? E aí o Angra veio na mesma premissa, na mesma época, com uma linguagem parecida, né? E com a proposta parecida. E esse sempre foi um grande diferencial do Angra. Então, em países onde os caras são bem cabeça aberta, tipo na França, no Japão, assim, os caras piram muito nisso, porque ser uma banda de metal é um negócio fácil, né? Tocar metal, banda de qualquer lugar do mundo toca. Agora, ter essa influência da música brasileira dá ao Angra um sotaque diferente, um tempero, né? Um swing diferente que às vezes o cara não sabe nem definir o porquê que é diferente, mas ele ouve e sabe que é diferente. Então a gente tem o maior orgulho do mundo de levantar essa bandeira da música brasileira, mesmo sendo uma banda de metal. Com certeza. E eu acho que é uma experiência assim que eu acho que todo mundo aqui deve ter tido, essa coisa de estar fora e ver o encanto do músico estrangeiro nessa linguagem, né? Principalmente nas células rítmicas e na riqueza rítmica de nossa música, né? Mas no caso do Angra, o negócio se expande para a harmonia e para as melodias brasileiras também. E eu acho que uma coisa que a gente foi aperfeiçoando ao longo dos anos foi de ter a influência brasileira mais presente, porque a gente tinha, assim, 1, 2 músicas que tinham bem escancaradas assim, as influências brasileiras na questão dos ritmos e etc. Mas ao longo dos anos o que a gente foi tentando fazer é ter essa influência mais presente de uma maneira mais natural. Então, de repente, tem uma música muito pesada, mas que a harmonia, se você parar para pensar e parar para analisar, a harmonia e a melodia são uma coisa de um sotaque totalmente brasileiro. E fazer isso de uma maneira mais natural, que não fica tão escancarada, mas a pessoa ainda sente que ali tem um sotaque diferente.
porque bandas de metal não escrevem esse tipo de harmonia, não escrevem esse tipo de melodia, entendeu? Na verdade, a maioria das bandas de metal não tem nem muita harmonia e melodia sofisticada. É tipo Mi menor, Lá menor e segue o barco, entendeu? Não tem sofisticação nenhuma. Então, quando você introduz uma harmonia mais sofisticada, isso com certeza chama atenção. Ô, Noronha, e quando você tocou com Adam Roger, vocês fizeram um repertório basicamente de música brasileira, né? Ou eu tô... Não, basicamente não. Foi só música brasileira, né? Teve um blues, né? Teve um blues. Não tocou. Oi? Não teve um blues? Acho que vocês tocaram blues, não? Tô viajando? Verdade. Acho que no final do show nós tocamos um blues, assim. Mas foi basicamente música brasileira arranjada lá na época. Acho que o Pedro fez algumas reharmonizações, umas introduções ali e tal, e ele saiu lendo, inclusive, tudo assim, meio de prima, não houve, saiu prévio, inclusive, as melodias, mas foi música brasileira, não foi o repertório dele, não. Infelizmente, ia ser legal ter tocado algumas músicas dele, assim, mas não... Mas você sentiu isso, essa coisa da admiração, porque o Adam Rogers é uma figura emblemática hoje na música instrumental moderna, né? No jazz moderno. Eu acho que todo músico nesse patamar aí dele, assim, ou não só dele, mas eu acho que, além de serem jazzman, no caso dele, ele é até um cara do Fusion também, né? Ele tem o começo da história do Adam Rogers, acho que foi Fusion. Mas a música brasileira... Eu me lembro que na época você me falou um negócio, eu tinha passado em curso, você me falou um negócio, bicho, que ficou muito marcante, assim, você falou, bicho, o cara, ele é um guitar nerd, né? Ele sabe de guitarra, ele sabe das linguagens que a guitarra trata. Eu me lembro você falando dele tocando blues, dele tocando groove, funk, assim, e depois você vai atrás no YouTube e você acha impressionante. Até trio de rock o cara tem, impressionante ele tocando. Não, tem, assim, o cara é Hendrix maníaco, né? Assim, ele sabe os sons do Hendrix, ele sabe os riffs, ele sabe tudo do Hendrix. Depois o cara sabe tudo de violão, estudou Eruda, toca violão pra caramba com... eu falei Aí, ó. Olha lá. De lacinho. Pronto. Participação especial. Mas com certeza o cara tá familiarizado assim com o Tom Jobim, sabe? Você vê, quando eu vi ele tocando, assim, que a gente tocou algumas coisas do Jobim, ele tocando as melodias e os acordes, assim, você vê, não tem estranheza alguma, assim, mais, né? Dessa geração, não tem. Eu acho que a música brasileira é tão difundida para eles quanto o jazz foi pra gente. Eu não acredito que tenha diferença ali. Talvez eles não assumam tanto isso quanto a gente assume querer tocar jazz, querer tocar as coisas deles, assim, mas que sabem. Nossa, ô, Cizão, mas quando você chegou em Paris não era assim, né? Era tudo novidade, né? Não, na verdade a Elisa era conhecida, né? A Elisa, ela era conhecida. Primeira vez que eu viajei. Mas eu digo, entre os músicos, essa coisa da harmonia brasileira, das células rítmicas, do baião, né? Do frevo. Nem tanto assim, essa profusão rítmica, né? Eles não conheciam. Eles conheciam Tom Jobim, né? Por causa do Garota de Ipanema. O Garota de Ipanema é uma coisa interessante, porque ela chegou a ficar 10 anos. Tinha aquela Billboard, né? Que era uma parada de sucesso americana. O primeiro lugar era a Garota de Ipanema nos primeiros 10 anos. Os outros todos, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o décimo, era tudo música dos Beatles. Dos Beatles, Na década de 60, entendeu? Quando começou a história da Bossa Nova aqui, quando a Elis tinha aquele programa na TV Record, Fino da Bossa, que aparecia todo mundo, né, bicho? Você ia ver o sexteto do Edson Machado, Aldi Souza, era uma galera de responsa mesmo. E esse pessoal já estava procurando sair do Brasil, já estava vivendo numa época já bem conturbada, né? Muita pressão, muita censura e tal. O pessoal estava saindo fora do Brasil para, claro, procurar melhores condições de trabalho. Enfim, muita gente foi para os Estados Unidos, muita gente foi para a Europa. E
E eles, o que eles conheciam da música brasileira era essa fase do samba jazz, né? Da bossa nova, dos trios de bossa nova e tal, que é aquela sonoridade. Então eles já tinham esse conhecimento dos trios de bossa nova instrumental, sambrasa, mais para frente, eu acho que o que o pessoal que o Felipe estava falando, o pessoal fica de quatro mesmo com a música brasileira, eu acho que é fundamentalmente o que a gente herdou da África, entendeu? É aquele negócio que eu falo. O Nietzsche fala que a vida sem a música seria um grande erro, né? Eu acho que sem a música africana seria um desastre. Porque senão a gente estava aqui fadado ao fado, né? A gente está falando de fado aqui, de guitarra portuguesa, enfim. Graças a Deus, né? Claro, a coisa da escravidão, isso tudo não dá nem para comentar. Mas eles disseram isso para a gente. E pessoas aqui no Brasil, que já desde aquela época, a orquestra afro-brasileira tinha uma coisa dos anos, final dos anos 50. Eles já estavam fazendo música com big band, né? com estrutura de big band, com a rítmica africana, com os cânticos africanos que foram trazidos para cá e foram adaptados à música brasileira e tal. Então, quando se toca um maracatu para um japonês, ele fica louco. Você toca um baião bem tocado para um japonês, ele fica louco. Para um sueco, para um alemão, os caras, né? Você tocar ritmos brasileiros que a gente já está acostumado com eles aqui por conta de ter nascido aqui, por conta de ter vivido aqui, isso é o que eu acho que chama a atenção dos caras. O outro cara que abriu essa porta fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente, desde a década de 60, de 1960, 65, 66, foi o Moacir Santos. Nossa. Que tinha além de ser genial, né, ele tinha um compromisso muito forte com a música africana, com a rítmica africana, aquela coisa de 3 com 2, um em cima do outro e dando tudo certo. E os caras não acreditavam, né? Chegaram quando ele foi para lá, que ele gravou o primeiro disco, disse que o pessoal, isso que me contou foi o Laboriel, que o pessoal comentava, o pessoal que gravava, né? O pessoal de estúdio, né? Falava, o que há de novo por aí? Os caras falavam Moacir Santos. Porque era realmente novo para eles. Então, o jazz, eles já conheciam o jazz, já sabiam tudo que acontecia ali até aquela época. Dali para frente foi diferente. Ele trouxe levou, né, claro, um universo rítmico diferente do que eles estavam acostumados. Porque eles já tinham participado, já tinham visto acontecer a explosão da música cubana, principalmente, né, do som cubano, que foi moda há muito tempo nos Estados Unidos. Mas essa coisa do Brasil, não do Brasil do Rio de Janeiro, da Bossa Nova, mas do Brasil mais profundo, né, do Nordeste, do Centro-Oeste, da música dos índios, da música misturada com o elemento africano, isso tudo deixa os caras completamente loucos e deixa a gente louco. Imagina, não vai deixar eles? Com certeza. Com certeza. A gente está buscando tudo isso o tempo todo, né, na música que a gente faz, né, de um jeito ou de outro, seja lá qual o rótulo que ela tenha, mas a gente procura isso aí, que é enfatizar essa cultura, essa coisa de dentro daqui, da nossa aldeia, da nossa gente, né? Então, por exemplo, o Felipe falando da coisa do Angra, é uma banda de metal, mas é diferente por quê? Porque são brasileiros. É muito fácil para você fazer um negócio pesado, como o Mangue Beat, por exemplo, que é pesado, tem elementos do metal, guitarra com drive, cacete,
e a rítmica forte da música pernambucana, por exemplo, né? Dos ritmos pernambucanos. E assim por diante. Então, eu acho que é esse o ponto mesmo, entendeu? Que hoje em dia que ainda mantém a música brasileira no top trending lá nos países estrangeiros, entendeu? Eu acho que essa riqueza, principalmente rítmica e harmônica, né? Que, pô, o Tom Jobim foi buscar no Chopin, no Liszt, no Beethoven, no Debussy, no Villa-Lobos, enfim. Né? E esses caras também, eles foram buscar aquela música deles no folclore das suas terras, no folclore das suas aldeias. Claro, com certeza. Né? Então, eu acho que é aquela coisa também, né? Não sei quem foi, se foi Voltaire que falou, que você quer ser famoso, canta a tua aldeia. Que é exatamente isso. A gente vai para os Estados Unidos querer tocar jazz. Então, eu trouxe esse assunto justamente por isso, Cisão, que eu acho que é uma reincidência muito grande, essa coisa, essa frase aí, né? A gente não sabe se é de Voltaire ou não, mas essa coisa. Não você quer ser famoso, mas você quer criar ressaltar de alguma forma. Todas as vezes que eu tive com músicos norte-americanos ou europeus, sempre a atenção que se volta são para os ritmos brasileiros, né? Por isso que eu falei aí com o Noronha, que ele fez um show com esse guitarrista Adam Rogers, só de música brasileira. Eu também já fiz um repertório só de João Donato, com músicos de Nova York. E a banda do Felipe ela é simbólica nesse sentido, né? De assimilar a música brasileira numa linguagem que, assim, ao contrário do jazz, que é um gênero que absorveu absolutamente tudo, porque, bicho, você pega bicho, essa época aí que eles pegavam os ritmos latinos, né? Tudo jazz, né? Tocava Afro-Cuba, tocava tudo, até o próprio Bossa Nova lá para eles é jazz também. O metal eles tocam diferente, eles interpretam a colcheia diferente do que a gente interpreta aqui. O metal não tem muito isso. O metal ele tem um preconceito maior nessa absorção de outras coisas, né? E estranhamente o metaleiro ele se acha intelectualmente superior por ouvir metal, né? O que é uma coisa muito louca. Claro que existe todo um outro lado de cultura, de história, que é abordado nas letras, de existencialismo, filosofia. Mas em termos musicais, o metal ele pode ser muito simplório, né? Se você não faz justamente a mistura. Então, o prog, que é o estilo que eu faço, que eu mais ouço, ele é como se fosse um fusion versão metal, porque é a parte do metal que aceita todas as misturas, que aceita você colocar a tua influência como brasileiro, ou se você for cubano é cubano, ou se você for irlandês é música celta, ou se você for japonês é o koto, entendeu? Não importa. O prog ele aceita tudo, né? E é o lado mais prog do Angra que eu acho que dá abertura para essa mistura com a música brasileira, né? Então vira um prog brasileiro, uma coisa muito única, né? E que se você não é brasileiro, você não faz. Você pode até tentar, mas não faz. E por outro lado, da mesma forma que tem o brasileiro que é totalmente gringo fanático, né? Na questão do jazz, na questão da música, existe também o metaleiro gringo fanático que quer fazer música celta no Brasil, né? Que é uma coisa completamente fora de propósito. E esquece tudo que tem de bom aqui para ele fazer a mistura e vai buscar a mistura de um cara de longe, que não é a realidade dele. Porque a música brasileira a gente cresce ouvindo, a música celta os caras crescem ouvindo, entendeu? Então se o cara de lá fizer, eu vou entender. Agora um cara daqui eu não vou entender. Desculpa. O prog é de progressivo, é isso? Isso. Exatamente. Que é uma coisa também, se a gente for ver desse ponto de vista, né, é o que os caras chamam de world music hoje em dia. Sim. É uma coisa que comporta tudo que é influência, tudo que é. Você pode juntar elementos de todo lugar, genuíno ou não, né? Mas você pode citar a música japonesa, você pode citar a música russa, você pode citar um instrumento
sei lá, que se toca só nos fiordes, lá na Noruega, enfim, trompa de caça, sei lá. Você pode misturar essas coisas e você ainda tem acesso à rítmica afro-brasileira. Isso é o máximo, eu acho. Sim. Isso é o que realmente importa, eu acho, no tal da world music, que os caras que tá todo mundo fazendo, né? Você junta tudo. Você não tem mais compromisso de por que eu não vou usar um fuzz no baixo, entendeu? É questão de você querer. Tá fazendo a tua música, você faz o que você quiser. É aquela coisa. No meu primeiro disco eu cheguei a cantar numa música lá. O disco é meu, eu faço o que eu quiser, pô. Sabe? Se eu quiser ligar uma distortion aqui, eu diria, e daí? Mas, enfim, aí que tá. Você tem aquele compromisso de agradar o ouvinte. Você quer que aquela tua música seja consumida de algum jeito, né? Você quer vender disco, você quer fazer show, você quer ter interação, né? Com o público de uma maneira geral, não só aqui, mas fora também, se possível, se você puder ter o canal de saída, mas você tem que sair. O importante é você sair e levar a tua música, sacou? Por isso que dá certo, entendeu? Exatamente. Por que o cara na Irlanda vai querer ouvir uma banda celta brasileira? Né? Pois é. Exatamente. Música celta eles têm lá, e é celtinha demais, né? Não vai É muito celtinho, tem que ter uma coisa meio maldita na história, sacou? Tem que ter um crime, não dá pra... Eu vi um filme maravilhoso, o moleque tocava violão clássico, garotão, branco, irlandês, né? Diferente de descendentes de irlandês. E ele queria tocar blues. Ele queria tocar blues porque queria tocar blues e não sei o quê. Ele descobriu que o grande ídolo dele estava em cana, numa prisão, não me lembro aonde, não sei se Chicago, alguma coisa. Chicago é uma barra bem pesada, né? E ele arrumou um emprego, bicho, dentro desse filme é o máximo, não me lembro o nome, mas eu vou descobrir. Ele arrumou um emprego o cara que levava livro, que levava comida nas celas dos caras e tal. E ele buscou uma aproximação com esse sujeito, que era o ídolo dele, né? O guru da vida dele, o bluseiro e tal. E o cara não estava nem aí para ele, tratava ele mal e tal. E um dia ele encheu tanto o saco do cara que o cara falou, o gringo falou, escuta, o que você quer, meu chapa? Ele falou, eu quero tocar blues. Ele falou, tá legal. Quantos tiros você já matou na vida? Quantos bancos você já roubou? Você não vai sair tocando blues assim, bicho. Você não vai tocar essa porra de jeito nenhum. Tem um outro cara que chegou lá na Berkeley, né? E o cara, eu vim estudar jazz. Tá, toca aí, deixa eu ver. O cara começou a tocar, ele falou, pode parar, bicho. Você não é preto, não é judeu, não é italiano, seu saxofone não é Selmer, você não vai tocar essa porra nunca, bicho. Esquece essa merda. Aí não, pô. Os caras que são puristas, né? Radical demais. Cara, pode ser que ele venha tocar, né? Pode, pô. Você partir desse princípio. Quantos tiros você já matou, bicho? Na tua vida? Você quer tocar blues sem ter matado nenhum cana. Mas isso aí é legal, porque eu não conheço o filme, mas eu desde moleque tocando assim no samba, sempre com músicos que tocavam percussão e já tinha uma malandragem natural de muito tempo. Essas vinhetas já existiam aqui. Claro! Eu toquei uma vez, eu fiz uma gig uma vez com o Projeto Pixinguinha, com o Martim da Vila. Na verdade, a gente estava de banda de apoio lá. O cameraman errou. E tinha um cara que tocava surdo, bicho. Um cara sacudido, assim, pequeno, tarracado e tal. E ele, bicho, ele põe o surdo para um lado esquerdo e põe uma draga, uma 38 aqui do lado direito, aparecendo no palco, bicho. Porra, assim, enfiada na calça aqui. E uma hora eu falei, meu irmão, esse ferro aí? Ele falou, meu irmão, o negócio é o seguinte, quando
quando não tem esses negócios de gig aí, não sei o que, eu não me aperto, não, vou à luta aí. Eu vou à luta é ótimo, né? Não tem esse negócio de gig aí, de trabalho, essas coisas aí com música, eu vou à luta. Precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito. Corre aí. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente falou de Sepultura, e assim, eu tenho a impressão que, mais uma vez, voltando, eu não tinha essa noção aí da relação do progressivo, né, do prog metal, com a abertura, realmente nunca tinha feito essa leitura, né, mas faz total sentido de ser uma linguagem mais inclusiva, né, mas assim, no thrash a coisa era mais fechada, né, e eu acho que o Sepultura, ele foi... influenciou muito, né, bicho? Por exemplo, eu não vejo como ter um System of a Down poucos anos depois, se não tivesse Sepultura, né? Eles colocando aquela linguagem deles lá, até a parte tribal, né? Eu acho que tudo que veio depois na música mais pesada, com essa coisa mais inclusiva, de coisas étnicas, eu relaciono direto com Sepultura. Total. No metal melódico, você sente isso também? Houve uma possibilidade de inclusão de músicas regionais, seja regional de onde for, né? Seja celta, seja de Okinawa. Mas você sentiu isso depois que vocês vieram, introduziram isso no mundo? Com certeza. O lance do Sepultura foi um pouco mais abrangente, porque o Sepultura deu origem, depois do Chaos AD, eles deram origem a todo o movimento new metal e bandas como Korn, o Slipknot, entendeu? Que depois realimentou o próprio Sepultura. Então, assim, eles abriram uma porta gigantesca. Mas o Angra, esse fenômeno da música brasileira, aqui no Brasil, ele foi muito visível, né? De bandas brasileiras tentando fazer a mistura do heavy metal com a música brasileira e etc. E depois você foi observando bandas ao redor do mundo fazendo a mesma coisa com as suas culturas locais. Então, as bandas francesas ou as bandas alemãs, né? Colocando sempre um pouco da música folk local no som. Eu não sei se o Angra é o responsável, mas com certeza é um dos grandes responsáveis por mostrar que o caminho para você criar alguma coisa nova é a mistura, né? Porque quando você fica se realimentando dentro de um estilo e nunca olha para fora, esse estilo ele vai estagnar assim rápido, né? Porque por mais criativo que você seja, o caminho melhor, mais rápido, mais autêntico para você criar diferenciais é a mistura com aquilo que você cresceu ouvindo, cresceu absorvendo, que é inato, né? Que não é uma coisa que você precisa nem pensar, é uma coisa que faz parte de você. Então, com certeza, o Angra foi responsável, sim, por mostrar esse caminho, né? Para bandas do mundo inteiro, de que era possível, era legal o lance da cultura. E quando chegou o Angra, especialmente no Holy Land, no primeiro disco já tinha, no Angels Cry, já tinha um pouco de mistura, mas o Holy Land foi muito escancarado. E a galera torceu o nariz geral, porque o metaleiro, ele já uma parcela desse público é muito cabeça fechada. Igual o jazzista purista também é, cabeça fechada, entendeu? E aí a galera metia o pau, não aceitava. E aí depois que de fora do Brasil começaram a enxergar como isso era legal e rico, aí falar, se lá fora eles gostam, então eu também posso gostar. E aí depois a galera foi assim. Que legal. Felipe, e no Angra era um pensamento de todo mundo trazer algum elemento, ou tinha alguém com ideal assim mais latente para levar isso para dentro do som? A banda surgiu com essa premissa, né? Quando o Rafael encontrou o André Matos lá na faculdade Santa Marcelina, em 1990, antes de criar a banda, a ideia já era essa, né? De ter uma banda que fizesse essa mistura. E, inclusive, o nome da banda é um nome brasileiro, né? Angra. Angra. Então, isso já aponta para esse caminho, né? De querer ser um negócio diferente. Por que você vai fazer um metal igual ao alemão, sendo brasileiro, com tanta riqueza de ritmos e de harmonia que a gente tem aqui na nossa música? Por que não, né? Então, acho que essa foi a premissa. Legal. E é engraçado, né? Porque nem é uma coisa que deveria ser colocada dessa forma, porque você pega o próprio Malmsteen, o cara que pegava Paganini, né? As coisas da música
da música europeia. Eles pegavam coisa das músicas dele, né? Você pega o metal sueco, tá pegando a coisa da música erudita sueca, é como se a gente estivesse pegando aqui, vocês, né, que pegaram o samba, baião, maracatu, sei lá o que vocês colocaram, e colocaram lá, né? Eu acho essa riqueza é incrível aqui, muito legal que tem essa coisa em comum entre vocês três. Ó, se eu colocar aqui, ó, o Tadeu, grande guitarrista, Tadeu. Aí, Tadeu. Vamos à luta. Boa. É nóis. Papo maravilhoso, muito bom ver essas histórias. Guaravi Mical. Hello, everybody. Can I ask a question? Guaravi, you can ask a question, mas a gente vai responder em português. Né? You can do it. Do it in English, it's okay, man. Fala, Cisão. Não ouvi o que você falou. Não, tô falando, but do it in English. Do it in Você English. responde em inglês para ele também. Pode responder, depende do tamanho da pergunta, né? You can ask a question. Pessoal, é isso aí. 1h15 aqui de papo, muito agradecido. Já ouço o neném chorando aqui, acho que eu vou precisar dar uma assistência ali. É isso aí, ele já acionou o nosso alarme. Exato. O meu nenê também está ali do lado, ali, eu vendo ele no quarto dele ali, ó. Seu neném apareceu aqui, ó. Seu neném apareceu. O cara voltou, ele apareceu, o André apareceu aí, ó. Mas eu nem vi. Antes da live. Ele foi toda a live que eu tô, ele faz isso aí. Ele dá uma olhada lá, ele vê aqui, ele põe a cara e vai embora. A gente sempre faz isso. Mas meu nenê tá jogando Counter-Strike ali. Tá, meu nenê. Eu falei, voltou a aula, viu? Voltou a aula. Vai estudar que voltou a aula hoje. Ele saiu correndo. Falou, não vai pegar, só vai pegar em fevereiro isso aí pra ele. E olha lá. Bom, eu tinha até um adendo a falar quando o Cisão falou que a vida seria um erro sem a música, e sem a música africana, então seria um desastre. E é verdade, porque, né, como é que é o continente mãe, na verdade é a placa mãe da música também, eu acho assim. E lembro que por volta de 2010, quando eu estava tocando com o Ney Mato Grosso, ao mesmo tempo estava tocando com o Filó, e vivendo muito com o Serginho Machado, né, que é o filho do Filó, baterista, grande batera, por sinal, um cara incrível. Né, Cisão? E o Serginho tinha feito bastante coisa na Europa, nessa época, acho que com a Cell, né, que ele estava fazendo bastante turnê, festivais lá, e o Serginho conheceu um som e me mostrou, que era de um baterista argelino, que vive na França e toca com os músicos todos de ou cidades de países africanos ou de ilhas caribenhas né, super africanizadas pra caramba. E olha, eu fiquei 1 ano e meio ouvindo o trabalho desse cara chamado Karim Ziad. Eu conheço. Que foi assim, de pirar, né? Era essa mesma sensação dos gringos. Eu vi algumas coisas desse argelino tocando os ritmos da guinawa lá, que é predominante, tem umas coisas em 5. E África branca, porém África, né? Para eles tem tudo misturado ali. Eu fiquei 1 ano e meio assim, dando uma pirada para tentar entender tanta coisa. E ainda hoje, você vê o quanto tem lá ainda que a gente não tem ideia. Não, a gente não tem muita ideia de verdade do que está acontecendo musicalmente ali, do que eles têm ainda como ouro ali, né? E a riqueza disso ainda vai longe, graças a Deus. Bom, Mas era só isso mesmo. Então é isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Né? Vocês são com certeza, 3 dos meus baixistas preferidos. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Outra em breve. Eu também amo. Eu também, Cisão. Que honra, gente. Eu vou muito honrado de estar aqui, sem dúvida alguma. Tenho uma alegria muito grande dividir esse papo com vocês. E que bom que a gente pode se falar mesmo distante, né? Viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Vou contar uma historinha aqui, rapidinho. Vai, Zizão, já me deu. Quando descobriram Tonico e Tinoco, né? Eles eram jovenzinhos, assim, tocavam na moda de viola, tocavam bem genuíno e tal. Os caras descobriram, eles trouxeram para São Paulo para gravar.
E aí levaram para Gravodisc. E aí falou, o cara botou um microfone lá, falou, ó, sai cantando aí uma atrás da outra, tudo que vocês tiverem, que depois a gente vai ouvir. Tá? E eles ficaram cantando uma moda atrás da outra, lá, aquela onda e tal, gravado com um microfonão só. E quando acabou, os caras falaram, ó, vem cá, vem ouvir aqui. Eles chegaram na técnica, aquela luz, né, aquela ambiente de, né, parece uma espaçonave, né, aquela coisa, cheio de ponteirinho, cheio de lampadinha, cheio de luzinha e tal. E aquele sonzão de cliente, né? Um virou pro outro e falou, olha, compadre, é para você ver o que é eletricidade, né, rapaz? Pior que é, né? Dá sério o que é eletricidade, bicho. A gente tá conversando junto por causa da eletricidade. Maravilhoso. Eletricidade. Muito bom, gente. Então falou. Pessoal, tchau, até mais. Para todo mundo que assistiu a gente aí, obrigado. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, valeu. Tamo Abração. junto. Valeu, Felipão, valeu, Cisão, Marcelo. E, ó, quero um estojo daquele, hein, mano? Vou cobrar, Agora hein? você, ó. Ó, eu só quero largou o corda cara nesse numa momento. roubada. Você largou o cara numa roubada, bicho. Agora a pressão vai começar. Já tem container? Abraço. Falou.